E se você pudesse conversar com quem já se foi? Muitos hoje acreditam que podem, mas quem responde do outro lado? Não caia na mentira que consola. Em 2013, um furacão atingiu as Filipinas e devastou vilarejos inteiros. Dias depois, um jornalista entrevistou uma mulher que havia perdido toda a sua família. Ela, de pé diante de uma tumba improvisada, acendia velas e deixava comida como se seus filhos fossem se levantar para jantar. Quando lhe perguntaram por que fazia isso, ela respondeu: porque, embora eu saiba que não vão voltar, não suporto a ideia de que estejam sozinhos no escuro. Essa cena mostra o que muitos sentem todo ano no Dia dos Mortos ou no Dia de Todos os Santos. O desejo profundo de que aqueles que partiram não tenham ido embora de verdade. Por trás das flores, da música ou das tradições, o que pulsa é a mesma pergunta: onde estão realmente os mortos? E é aqui que a Bíblia rompe com a tradição humana e nos dá uma resposta que não envelhece, embora poucos queiram ouvi-la. A história começa nas ruas iluminadas do México, onde, no dia 31 de outubro e nos primeiros dias de novembro, são montados altares com velas, flores e fotos. A música toca, o pão dos mortos é compartilhado e, entre caveiras de açúcar e cores vibrantes, uma ideia se repete: os que morreram voltam nesta noite. A cena é cativante, mas também inquietante. Um povo inteiro recebe os mortos, como se ainda caminhassem entre os vivos. Essa tradição, tão festiva e tão solene ao mesmo tempo, tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. Os povos pré-hispânicos já homenageavam os falecidos com oferendas, acreditando que eles podiam cruzar entre mundos em certas datas. Quando o catolicismo europeu chegou, a ideia se fundiu com o Dia de Todos os Santos. Instituído na Idade Média para homenagear aqueles que a Igreja canonizou como santos, homens e mulheres considerados em glória celestial. Mais tarde, foi acrescentado o Dia dos Fiéis Defuntos, com o ensinamento de que as almas em sofrimento podiam sair do purgatório graças às missas e orações. Assim, no calendário atual, essas correntes se misturaram. O indígena, o católico, o festivo e o solene. O resultado é o que hoje milhões celebram: altares para acompanhar aqueles que já partiram, flores e velas como guias, orações para aliviar suas dores. Mas aqui surge a grande pergunta: é verdade que os mortos voltam? Eles continuam conscientes? Eles precisam de nós para estar em paz? Quando falamos do Dia dos Mortos ou do Dia de Todos os Santos, surge uma pergunta inevitável: de onde veio a ideia de que existe algo dentro de nós que não morre e que continua consciente depois do túmulo? Isso não nasceu na Bíblia. Essa ideia vem de outra fonte, a filosofia grega de Platão, um dos grandes pensadores do século IV a.C. Ele ensinou que o ser humano é dividido em dois: um corpo material, temporário, frágil, destinado a se corromper, e uma alma imaterial, eterna, divina e imortal. Para Platão, o corpo era considerado como uma espécie de prisão e a morte era vista como a libertação da alma para um estado superior de existência. Esse conceito foi tão atraente que acabou impregnando quase toda a cultura ocidental. Para os gregos, falar de uma alma imortal soava lógico. Para muitos, até hoje, isso ainda soa espiritual. Mas há um problema. Não era a cosmovisão bíblica, e sim um substituto. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, essa filosofia se misturou com a fé. Pais da Igreja, influenciados por Platão e seu discípulo Aristóteles, começaram a ensinar que a alma não morre. Com o tempo, essa ideia se tornou doutrina oficial do catolicismo,
primeiro na teologia medieval e depois nas práticas populares. Assim nasceu a base que sustenta festas como o Dia de Todos os Santos ou a oração pelos mortos. A convicção de que existe uma alma consciente que continua viva reina até hoje. Mas a Bíblia diz outra coisa. Ela não descreve o ser humano como duas pessoas, partes separadas, um corpo mortal e uma alma imortal, mas sim como uma unidade indivisível. Em Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem, ele não lhe dá uma alma imortal. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma, diz que o homem é uma alma vivente. Quando o fôlego volta para Deus e o corpo para o pó, a pessoa deixa de existir até a ressurreição. Eclesiastes 12:7, Salmos 146:4. Jesus confirmou isso quando falou da morte como um sono em João 11:11. Paulo repetiu: os que morreram dormem, esperando a voz de Cristo em sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, e Apocalipse declara que a esperança não está em uma alma que vagueia, mas sim na ressurreição dos mortos e na vida eterna, em Apocalipse 26. Aqui está a grande diferença. Para a filosofia grega, a morte é a libertação. Para a Bíblia, a morte é como um sono. Para Cristo, a morte é um inimigo vencido que será destruído. Na ressurreição, 1 Coríntios 15:26. Quando você entende isso, tudo muda. Você não precisa de altares, não precisa de orações pelos mortos, não precisa acreditar que eles continuam vagando. Você precisa crer naquele que disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não se pode negar essas crenças sobre os mortos. Elas tocam as fibras mais profundas do nosso ser. Um altar cheio de flores, uma vela acesa, uma oração por um ente querido, parecem trazer alívio. Quem não quer pensar que aqueles que amamos ainda estão por perto, que nos ouvem, que de alguma forma nos acompanham? Somos seres carregados de sentimentos e a dor da perda nos torna vulneráveis. É compreensível que muitas culturas busquem consolo na ideia de que a morte não é o fim. Mas é aqui que precisamos parar com cuidado. Nem tudo que traz alívio é verdade. E nem tudo que é verdade traz alívio imediato. A Bíblia desmascara essas ideias com uma clareza que pode incomodar. Os mortos nada sabem, Eclesiastes 9:5. Os mortos não vagam, não sofrem em purgatórios. Eles não intercedem por nós. Eles estão dormindo, esperando o dia em que a voz de Cristo os despertará. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. O engano é sutil. Satanás pega a nossa dor, a reveste de uma falsa esperança e a transforma numa porta de mentira. Essa foi a primeira estratégia no Éden, quando disse ao primeiro casal: vocês não morrerão, em Gênesis 3:4. E desde então essa mentira assumiu 1000 formas. Rituais ancestrais, filosofias gregas, dogmas medievais, filmes modernos que seguem o mesmo padrão. Todas dizem a mesma coisa: os mortos continuam vivos. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Só Deus possui a imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Obrigado. A vida eterna não está na alma, está em Cristo Jesus. E é aqui que a verdade, mesmo que choque com nossas emoções, se torna a única saída real. Porque se os mortos estivessem vivos, a ressurreição seria desnecessária. Mas o próprio Jesus disse: virá a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 a 29. Essa é a diferença radical. As crenças humanas oferecem um consolo imediato, mas é falso. A Bíblia oferece uma esperança mais difícil de aceitar no começo. A morte é real, o sono é profundo, mas infinitamente mais poderosa é a ressurreição.
Deus não fala conosco com desprezo, mas com paciência. Ele nos diz a verdade não para destruir nosso consolo, mas para substituí-lo por uma esperança que não decepciona. E essa esperança tem um nome: Jesus Cristo, que venceu a tumba e prometeu que aqueles que creem nele viverão, mesmo que agora estejam dormindo. Percebe isso? Quando buscamos consolo nos mortos, deixamos de buscá-lo no Deus dos vivos, não é? A profecia já tinha avisado. Nos últimos tempos haveria sinais enganosos, espíritos de mentira que arrastariam multidões. Apocalipse 16, do versículo 13 ao 14. Preste atenção: o dia dos mortos, o dia de todos os santos, as missas pelos falecidos, tudo isso parte da mesma necessidade humana. A gente não quer se desapegar de quem ama, e isso é algo neutro, porque fomos criados para a vida, não para a morte. Mas aqui está o problema: se buscamos consolo numa mentira, mais cedo ou mais tarde esse consolo se desfaz. A flor murcha, a vela se apaga, o altar é desmontado e a tumba continua fechada. A Bíblia não zomba dessa dor, ela reconhece. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de seu amigo Lázaro, em João 11:35. Mas, depois de chorar, ele pronunciou a palavra que mudou tudo: eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa que a tumba não tem a última palavra, nem o altar, nem a tradição, nem o medo. A última palavra é de Cristo. A verdade pode soar dura no começo. Os mortos não estão aqui, não nos visitam, não nos ouvem, mas essa verdade abre a porta para uma esperança infinitamente maior. Nós os veremos novamente, não porque eles voltarão, mas porque Cristo os ressuscitará. No dia em que Jesus voltar, os altares não serão mais necessários, as orações pelos mortos serão desnecessárias, porque os túmulos se abrirão e a morte será derrotada para sempre. 1 Coríntios 15, do versículo 52 ao 54. A pergunta já não é cultural nem religiosa, é pessoal. Em quem você vai confiar a sua eternidade? Em tradições que se desfazem com o tempo ou no Deus que venceu a tumba? Cristo vem, e com ele a ressurreição. Essa é a única verdade que pode dar sentido à sua dor, certeza ao seu presente e futuro, à sua história.